Hoje eu tô aqui com a Ju e o Vini. A gente se conheceu trocando e-mail pela internet. Eu vi uma matéria de um casal que estava rodando o mundo em busca de professores, histórias de professores. Chama Teachers of the World, o trabalho deles. E eu falei, nossa, eu tenho que conversar com essa menina. Eles pareciam muito jovens, né? E eu falei, vocês são os caçadores de bons exemplos da educação, então, né? Um dos projetos que me inspira muito no Conversa em Ação é os Caçadores de Bons Exemplos. E daí, na mesma hora, a Ju já me respondeu pelo Facebook, não, a gente está na Tailândia, mas a gente está voltando para o Brasil daqui a não sei quantas semanas. E agora a gente conseguiu se encontrar aqui em São Paulo. Eu estou voltando de viagem também, então a viagem nos une, né? Esse espírito do viajante que a gente fala que é importante. A Ju e o Vini vão contar um pouco pra gente como é que foi essa experiência, qual a grande motivação. É uma boa conversa. O que levou vocês a quererem conhecer mais a história dos professores e a viajar o mundo em busca das histórias dos professores e das escolas inovadoras? Eu estava trabalhando num colégio particular, né, privado aqui de São Paulo, e vendo essa questão da desvalorização do professor, esse espaço dele meio complicado, né, não saber onde atuar, cheio de missões e meio com uma dificuldade de selecionar qual delas é a mais importante. Isso foi aparecendo, ao mesmo tempo eu estava fazendo mestrado, estava investigando os estereótipos de professor nas telenovelas brasileiras. Olha! Então, e vendo que também esse abafamento do educador, do professor educador, do professor reflexivo, ele sendo diminuído aos estereótipos. Eu tive que sair da escola, não aguentei muito assim, do que eu acreditava ser educação e do que eu via todos os dias. E o mestrado acho que só piorou essa sensação. E aí a gente foi viajar, acabamos sendo questionados assim, né? Por que vocês não abrem uma escola, por que vocês não repensam a coisa toda? E a gente, então vamos viajar, vamos pesquisar, né? O que seria interessante ter no Brasil, que tipo de iniciativas estão sendo feitas que a gente pode trazer. Só que quando a gente foi, primeiro que a gente encontrou muitas iniciativas fazendo essa pesquisa, e a gente queria aproveitar dessas pesquisas que já estavam sendo feitas, e a gente foi percebendo que nessas pesquisas faltava uma voz, que era essa voz do professor. Ele tem muito a dizer, e assim, você vê os sistemas de ensino, você vê as fórmulas, os métodos, e eles são maravilhosos na teoria, mas quem pode te dizer se isso funciona na prática é só o professor. Que é ele que vai ter que lidar todos os dias com esse método, fazer ele funcionar, dar a devolutiva ainda, né? Fazer a avaliação. Então foi aí que a gente focou nos professores, decidiu que a via do nosso projeto, a nossa via de transformação da educação era através de testemunhos, né? Através de histórias, era resgatar esse humano que existe na história do educador, para que as pessoas olhassem para esse professor e conversassem com ele. Não com o estereótipo dele, não com o estereótipo. Sendo mais sinceros, assim, sabe? Você vai conversar com algum diretor de uma escola e sempre acaba fazendo propaganda, sabe? Do próprio sistema. E o professor não, sabe? Fala política, fala sistema, fala mais sincero, assim. E a história dele tem a ver com o fato desse sistema dar certo ou não. Sim. Porque ele pode dizer, um diretor pode dizer que é uma maravilha, mas o professor nunca vai dizer. Não vai mentir nesse sentido, não vai tentar maquiar a coisa, porque ele tem a experiência real daquilo. Então, essa sinceridade que a gente foi buscar, assim, uma avaliação sincera nesse conversa. Legal. Mas como é que foi o itinerário de vocês? Começou, qual foi o primeiro professor entrevistado? A primeira professora entrevistada se chamava Rachel. Foram duas professoras no mesmo dia. Uma se chamava Rachel e a outra Angela. Elas eram da Nova Zelândia, da Ilha Norte, a região de Auckland. Elas davam aula numa escola privada, primária. A gente estava no Airbnb, o host falou, não, meus filhos estudam, eu vou lá perguntar se não tem professor. Isso, legal como vocês encontraram, né? Vocês não sabiam quando saírem daqui. Ele foi lá, e eles já nem estavam tendo aula mais, mas eles iam ter uma reunião pedagógica e ele falou, vai tal dia. E aí o diretor meio que pescou duas pessoas. Falou, vocês, vai falar com eles. Pronto. E a gente meio que atrapalhou a reunião pedagógica e o planejamento. A gente estava nervoso porque era a nossa primeira entrevista, então a gente não sabia se as perguntas iam dar conta, né? Vocês tinham um roteiro de perguntas? Acho que uma entrevista foi 7 minutos, a outra 10 minutos, mas elas falaram tanta coisa.
A gente brinca que com uma entrevista dava pra fazer o documentário inteiro. Foi bem marcante. E foi assim que a gente percebeu que essa via de contato pelas pessoas era mais honesta mesmo, né? Você meio que tirava o compromisso de falar da escola. Era a experiência do professor mesmo naquela cidade. Vocês saíram Brasil, Nova Zelândia, então... Brasil, Estados Unidos, pra comprar os equipamentos e foi só pra não ir direto, né? De um outro lado, a gente foi com um projeto que era o Biturning, que era a gente se tornar um pedaço de cada lugar que a gente fosse. Ai, que lindo. Então a gente buscar o que é ser humano ali, né, e tentar aprender com isso. E aí a gente falou, não, a gente tem que passar lá. Porque existe Essa um busca pedaço das de humano ali culturas, que né? a gente tem que aprender, né? Como é. A gente se reconheceu. Muita semelhança, muito familiar. Então a gente não fez entrevista lá, mas a partir da Nova Zelândia a gente já chegava, ou já ia fazendo contato antes com algum brasileiro, com alguém que morava no país, e acabou dando certo. Daí de lá, da Nova Zelândia, a gente foi No Japão. Eu gravei um vídeo como é ser professor do Japão, logo que eu li a matéria de você. A gente conheceu uma professora japonesa mesmo, e uma professora que é brasileira e japonesa, né? Ela trabalha só, basicamente, com os alunos expatriados, né? Faz essa adaptação. É uma experiência totalmente diferente. Aí de lá a gente começou a percorrer a Ásia, descemos para Filipinas. E como é ser professor no Japão? É mesmo muito mais valorizado que a gente ouve? Assim. É mais valorizado, só que eu acho que tem, a cobrança é muito maior, social mesmo, assim, porque a criança quando sai da escola e até o percurso até a casa dela é responsabilidade do professor. O professor tem Se que acontece levar alguma coisa nesse meio trajeto. termo, assim, é o professor que vai pra delegacia, que vai pro hospital, que faz tudo. Então ele leva as crianças até em casa? Não. Ele garante que ela tem que chegar em casa. Há uns anos isso mudou, mas pelo que a gente estava conversando, mas até uns 5 anos atrás. No começo das aulas, nas primeiras semanas, o professor recebia a lista dos alunos e tinha que marcar um jantar com cada família para poder determinar. Então, ó, isso eu faço, isso você faz. Eles tinham que dividir a função sobre essa criança. Quantos alunos? Uns 30 alunos. Porque o sistema no Japão é tudo programado. Então, se você nasce hoje, quando você faz o seu registro lá, sua certidão de nascimento, você entra no sistema japonês. Então, eles sabem que daqui 7 anos vai precisar dessa vaga na escola. Então, eles já vão construir a sala, né? Pensando nessas crianças que estão nascendo. Todo o número é programado. Então, todo mundo tem a educação pública garantida. E isso é muito importante para o professor. Claro. Porque a função dele é uma função universal ali. Tem a ver com essa educação ser universal. Essa educação universal. Até existem escolas particulares, mas normalmente é por questões de religião. A pessoa que não quer uma educação religiosa apela para educação privada. E por questão de bairro. Porque você nasce num bairro, você entra no sistema daquele bairro. Então, por exemplo, se você nasceu em Tóquio, mas você se muda de Tóquio, aí você tem que pagar uma escola particular, porque você tem a vaga lá em Tóquio. Lá, você não pode mudar. Então, às vezes eles conseguem fazer esse trâmite, mas normalmente as pessoas que querem mudar ou que querem que o filho estude do lado, de onde mora, aí acaba pagando por uma questão de localidades. E elas falaram que é bem raro as pessoas recusarem a educação pública. Ela é de qualidade. Muita qualidade. E elas estão felizes? Você falou da cobrança. Tem essa responsabilidade, eu acho que tem uma coisa profissional. Tanto que a gente perguntou como é a sua relação com seus pais, né? São meus colegas de trabalho. Então esse drama doméstico que a gente vê na educação latina, vamos dizer assim, né? Desses professores que conhecem a vida, isso não existe ali. Eles são colegas de trabalho, eles discutem assuntos de trabalho. Se o aluno dá problema, ele vai passar por todas as áreas que fazem sentido discutir aquilo. Os professores se responsabilizam dentro da sua área. Então, se ele vai na matemática, ele é um assunto para ser tratado em matemática. Não existe essa coisa que eu acho que aqui no Brasil é muito forte de resolver a vida da criança. A convivência. Seria uma questão de convivência, a família. Isso não existe tanto lá, mas é mais profissional. Assim. Talvez por isso mais respeitado. E as regras, tem aquelas regras dentro da sala de aula, ele vai seguir. Acho que a gente conversando, ela dava mais. Que era japonesa. Mas a irmã dela já tava com mais dificuldade, assim, sabe? De depressão mesmo.
sabe? É porque a gente perguntou da solidão do educador. Verdade. E aí ela disse, não, tudo bem, nós somos colegas, nós trabalhamos juntos, assim, um discurso bem japonês, né? Tipo, nós somos colegas. E aí essa que é brasileira falou, mas sua irmã não teve depressão? Olha. E aí ela, sim, claro, mas o sistema colocou uma companheira para trabalhar com ela, para ajudá-la. Mas você sente então que Tem uma solidão. existe. Essa solidão existe em quase todos os lugares. Mas assim, existe e eles lidam de outras formas. Diferente daqui. Não é um grande motivo de afastamento aqui no estado de São Paulo, como a gente vê, né? Ela já tem um acompanhamento. Provavelmente, pelo que eu entendi, colocaram um professor para acompanhar. Então ele assistia as aulas com ela e ajudando. Né? É mais difícil um afastamento. Você vai resolvendo ali, no dia a dia. Não sei até que ponto isso funciona. Vocês conversaram com a irmã dela, né? Não com a pessoa. A irmã é extremamente profissional. E eles falavam inglês? Ela falava japonês, mas como a gente tinha essa professora brasileira, ela traduziu pra gente. A gente contava com algumas ajudas. Sempre tinha muita ajuda. Do Japão, vocês foram? Filipinas. Não. A gente foi pra Okinawa, que é a ilha do Japão. E aí a gente foi conhecer uma professora. Ela é dona de uma creche. Mas ela deu aulas, né, a vida toda. E aí foi uma das histórias mais marcantes, assim, pra gente. Ela é tia do meu professor daqui da USP. Ele é japonês. Ele falou, se vocês forem pra Okinawa... E aí era super complicado, porque ninguém fala inglês. Aí a gente achou uma tradutora brasileira em Okinawa. Aí a gente conseguiu contratar ela. E ela foi com a gente. A carga de coisas que aconteceu em Okinawa e o quanto isso influenciou na vida das pessoas, na educação da ilha, era tão pesado que até a tradutora se emocionou. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar porque ela falou, ela não conseguiu estudar, teve a guerra. E aí quando ela conta da guerra, assim, é difícil até de traduzir. Ela falou, teve essa história ainda no Japão. Aí depois a gente foi para as Filipinas. Filipinas acho que foi o país que a gente mais fez entrevista, porque eles são muito abertos. Olha! A gente tava andando, vamos ver se a gente acha uma escola. Lá é uma rodovia. E aí a gente foi andando nessa rodovia, tem as casas na beira da rodovia. A gente foi andando e falei, vamos ver se a gente acha uma escola. Aí eu parei, tinha umas mulheres sentadas, vocês conhecem alguma escola? Essa moça, ela se chamava F. Ela levantou, sabe, como quem disse, tá bom, vai. Levantou assim, eu vou com vocês. E foi. Aí ela passou um dia com a gente. Levou a gente em 2 escolas, levou a gente na casa da irmã dela, que era professora, levou a gente na casa do irmão, que era professora, e a gente já entrevistou a vizinha, sabe? É tudo assim. Estava numa ilha das Filipinas, no meio do nada. Também a moça que era dona do hostel que a gente estava, falou, vamos na escola. E ela conheceu todo mundo, e ela faz projetos, então foi tudo assim. Aí foi bem legal, lá a gente entrevistou muita gente, deu pra fazer um panorama meio que do lugar, assim.